A resiliência é uma qualidade, é algo que é urgente desenvolver e deixar bem à baila, visto que quando se é resiliente, se consegue, mesmo sob vergaxe, mesmo sobre uma tormenta que está entulhando, afundando a pessoa, ela consegue fortalecer e, ao passar aquela situação, eis que ela surge mais fortalecida, mais sábia, mais feliz. E a resiliência, ela vem de encontro à capacidade de ter uma elasticidade moral. Se for preciso dobrar, está de boa. Se for preciso alterar a forma, está de boa. Se for preciso comprometer o movimento, está de boa. Porque a hora que passa a situação difícil, consegue voltar sem prejuízo da alteração de forma, de movimento que precisou fazer. Um senhor, ele tinha uma fazenda, era muito rico e casado, mas tinha assim vários amantes. A esposa desconfiava que ele tinha arrumado filho fora do casamento e houve um momento em que ele perdeu tudo, tentou pegar empréstimo no banco sem sucesso, pediu dinheiro emprestado para o genro, obteve recusa, pediu para o filho adotivo, obteve recusa, porque esse filho tinha uma falta de perdão com ele por não ter permitido que ele tivesse um relacionamento com a filha dele, ou seja, ambos foram criados juntos, esse filho adotivo e a irmã, mas não são irmãos e queriam muito ficar juntos, e esse pai manteve defeso que eles não eram irmãos e entrou na situação contra o relacionamento dos dois, mandou ela para um colégio internato longe, mandou ele trabalhar em outro lugar e, por fim, foi peremptório que o relacionamento entre os dois estava fora de cogitação. Isso gerou um ressentimento na filha e no filho adotivo. E quando ele precisou de um auxílio financeiro, houve a recusa. Nesse momento, se ele tivesse desenvolvido a resiliência dentro dele, a resistência, ele adaptaria a situação de vida dele naquele momento tenso, cortaria gasto, venderia a fazenda e ia para um lugar menor, mudaria o estilo de vida, pararia de frequentar determinado lugar inacessível para a condição dele a partir de então, deixaria determinado hábito, até que o período da vaquinha magra passasse e isso acontecendo, ele retomaria o que ele achasse por bem daquilo que ele vivia. Mas o que faltou a ele foi exatamente resiliência, porque no momento que ele precisava mudar o estilo de vida dele, porque faliu, ele não teve condição. E com a recusa que ele recebeu,
ele acabou arquitetando o próprio suicídio como se fosse um acidente, para que a esposa tivesse uma apólice de seguro em que teria como ela pagar a dívida que ficava e viver tranquila. Mas na apólice desse seguro estava o elenco de que o seguro deixaria de valer em caso de suicídio. E eles eram sabedores de que esse senhor havia arquitetado o próprio suicídio. Ele saiu com um cavalo numa manhã, vendou o óleo do cavalo, porque esse cavalo conhecia o local para onde ele ia, que tinha um abismo, cortou o pescoço com uma faca, para que quando ele caísse no abismo, não houvesse risco dele sobreviver, até porque a sequela seria grave. Então, antes ele corta a artéria do pescoço e daí ele, vedando o cavalo, ele espeta o cavalo, que para ali, porque sabia que tinha um precipício, mas como ele estava vedado, o cavalo acaba caindo no precipício abaixo. A veda caiu, acabou ficando sem acesso para a investigação e foi o acidente perfeito, sem deixar rastro de dúvida. Mas a esposa, os dele ali da casa, sabiam que ele havia arquitetado a situação. Uma análise fria, assim, sem prevenção dessa situação, aclara que se ele tivesse tido um pouquinho de resiliência, ele encontraria forma de se adaptar à nova realidade que batia na porta dele. E seria, inclusive, a oportunidade de ter uma vida mais simples, mais essencial. Algo batia na porta dele com uma mudança feliz, haja visto que ele ia deixar de ter coisa, acumulando, dinheiro acumulando, parado, e poderia, deixando na estante o que ele possuía, movimentar recurso para avançar nesse momento. E essa condição permitiria a ele, quando passasse a situação, ter uma nova perspectiva e até o aprendizado que ele tomaria do que havia ocorrido. Mas, na condição que ele estava, ele preferiu a fuga espetacular, se acovardou diante da situação e, na falta da resiliência necessária, fugiu pela porta de um acidente provocado. No astral, ele sofreu muito, ele foi para o Vale do Suicida, ficava revendo a imagem do acidente que ele havia provocado. E foi tão dramático a recuperação dele da situação no astral, a esposa só 5 anos depois que ela faleceu, é que ela tinha alguma condição, porque você tem que ter um preparo para ir para o Vale do Suicida no astral. Então só vai socorrista experiente para esse vale, e para fazer uma visitinha lá é preciso estar bem adaptado à espiritualidade e saber controlar a emoção. Daí a esposa teve que esperar essa janela de tempo para poder visitar ele no Vale do Suicida. Ele revia aquela situação de drama que ele havia criado do acidente e
ela tentou ajudar, falar com ele, mas ele não reconhecia ela. E o drama foi tal que ele retornou reencarnado como filho dos dois filhos, casal que se ressentiram dele, com síndrome de Down. Daí a urgência de trazer resiliência com seus filhos, com aquilo que ela aclara, porque isso direciona e dá condição de fazer o movimento que for necessário para lidar da melhor forma possível com o incidente que me ocorre.